Rádio Sem Fronteiras News. Querido ouvinte, sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo à Rádio Sem Fronteiras News. Para já, assuntos de reportagem que irão fazer parte da história deste espaço de informação. O administrador apostólico da Diocese de Pemba disse que os ataques terroristas que assolam algumas partes da província e a pandemia da Covid-19 não reduziram a grandeza do sacramento de ordem a 2 sacerdotes desta igreja local no último domingo. Homens munidos de armas brancas amoleceram e saquearam bens de algumas residências na zona da Cerâmica, no bairro de Alto Jingoni, na cidade de Pemba, noite desta terça-feira. Apesar das adversidades econômicas impostas pelo terrorismo em Cabo Delgado, os cidadãos portugueses residentes na província não pretendem voltar a Portugal. Estes e outros assuntos de reportagem que irão fazer parte da história deste espaço de informação referente ao dia 7 de julho de 2021, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Antes do desenvolvimento destas reportagens, chamemos o pároco da Sé Catedral de São Paulo para a reflexão da liturgia desta quarta-feira. Esta eleição, este envio missionário dos 12 amigos de Jesus, dos 12 apóstolos, antes foram discípulos, agora são constituídos em apóstolos enviados em missão para anunciar a presença do reino de Deus, para proclamar pelo caminho, não é, que o reino de Deus está perto, está próximo. Aos gentios, como símbolo daqueles que não conhecem a palavra, não conhecem a vontade de Deus, para que, conhecendo a vontade de Deus, nós permaneçamos filhos de Deus em Jesus Cristo, que revelou o grande amor, em Jesus Cristo, que revelou a grande compaixão à humanidade, descendo e chegando no meio dela para salvá-la, entregando toda a sua vida para a salvação de todos nós. E é preciso que nós caminhemos, não é, nesta missão que nos é outorgada enquanto discípulos e discípulas de Jesus Cristo, para anunciar a presença do reino de Deus. A presença do reino de Deus dá alegria, a presença do reino de Deus dá felicidade, a presença do reino de Deus dá paz e tranquilidade, porque é uma relação e goza de uma relação saudável e uma relação fraterna, aquela que nós nos propusemos como batizados e batizadas. Deus abençoe toda esta manhã, Deus abençoe os trabalhos de vocês, Deus abençoe-nos e caminhando sempre no anúncio, na proclamação da presença do reino de Deus e de proclamar pelo caminho que está perto o reino dos céus. Pároco da Sé Catedral de São Paulo, Padre Valeriano Atirajo, na homilia da celebração eucarística hoje na Capela do Paço Episcopal da Diocese de Pemba. Edição e apresentação do jornal está a cargo de Carvalho Baciel, Luciano Bernardo na mesa de montagem e sonorização. Votos de boa escuta. Homens munidos de armas brancas amoleceram e saquearam bens de alguns residentes da zona da Cerâmica, no bairro de Alto Jingoni, na cidade de Pemba, noite desta terça-feira. Este assunto que vamos desenvolver ao longo deste espaço de informação. Para já, a ordenação sacerdotal do Osvaldo da Silva Roda e Daniel Carlos no último domingo no Santuário Mariano Nossa Senhora de Fátima de Montepuez é um sinal de amor de Deus a este povo martirizado.
Celebração presidida pelo administrador apostólico da Diocese de Pemba, Dom Antônio Juliassi, disse que os ataques terroristas e a pandemia da Covid-19 não reduziu a grandeza do sacramento de ordem de 2 sacerdotes desta igreja local. A graça vos seja dada por intercessão da Virgem Mãe desde este santuário de Nossa Senhora de Fátima de Montepuez, da província de Cabo Delgado. No meio da situação que a nossa província de Cabo Delgado vive, num problema que provoca sofrimento a muita gente e nos entristece a todos, esta celebração de hoje se torna verdadeiramente num dom inestimável de Deus, pois constitui um sinal do seu amor a este povo martirizado de Cabo Delgado. Deus escolheu filhos deste povo, e hoje contemplamos essa graça de Deus que os constitui sacerdotes. É dom de Deus que fez chegar esta hora em que a Igreja Diocesana de Pemba vai acolher o sim dos 2 jovens, o diácono Osvaldo da Silva Roda, filho de Montepuez, e o diácono Daniel Carlos, filho de Balama. Louvamos a Deus por este dom e fazemos igualmente desta oração de gratidão a Deus também um momento de súplica pela paz e pelo fim da pandemia da Covid-19. A pandemia de Covid-19 não nos possibilitou termos cá um número maior de fiéis, como bem gostaríamos. Mas em nada a pandemia de Covid-19 reduz a grandeza do sacramento de ordem que os 2 diáconos acolherão por ser este dom de Deus. É pelo sacramento de ordem os 2 diáconos tornam-se sacerdotes, isto é, ungidos do Senhor, representantes legítimos de Cristo. Quando presidirem a celebração dos sacramentos, principalmente a Eucaristia e a reconciliação, eles agirão na pessoa de Cristo, fonte de onde provém a vida para todos os membros da Igreja. Por isso mesmo, na celebração da Eucaristia, ao dizerem: isto é meu corpo e este é o cálice do meu sangue, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Da mesma forma, na celebração do sacramento da reconciliação, ao dizerem: eu te absolvo dos teus pecados, é o próprio Cristo quem perdoa. O sacerdote age in persona Christi. No entanto, para que a ação do sacerdote seja verdadeiramente de um ungido, exige-se dele que se configure com Cristo, que se configure a Cristo e em Cristo, através da fidelidade à sua palavra e fidelidade à sua vontade. Administrador apostólico da Diocese de Pemba, Dom Antônio Juliassi, na homilia da celebração eucarística e ordenação de 2 sacerdotes diocesanos no último domingo no Santuário Mariano Nossa Senhora de Fátima de Montepuez. Por seu turno, o reitor do Seminário Peripêutico de São Paulo de Montepuez, Padre Diniz Gabriel, descreve a biografia dos sacerdotes. Daniel Carlos nasceu em Namara, distrito de Balama, província de Cabo Delgado, aos 19 dias do mês de novembro
de 1993. É o segundo filho entre 4 irmãos, filho de Carlos Afai e de Delfina Geuca, naturais de Balama e casados canonicamente. Recebeu o sacramento de iniciação cristã na paróquia São Francisco Xavier de Balama, nomeadamente o batismo a 14 de fevereiro de 1994, a Eucaristia no dia 25 de dezembro de 2006, a fazer a sua experiência pastoral até a data da sua ordenação presbiteral, com a qual passa a encardinar-se ao clero da Diocese de Pemba, com o lema Procurai a Caridade. 1 Coríntios 14, 1. Osvaldo da Silva Roda, nascido aos 11 de outubro de 1988 em Montepuez. Em 2019, no mês de dezembro, foi ordenado diácono na paróquia Maria Auxiliadora de Pemba, pela imposição das mãos de Dom Bertoldi, então núncio apostólico em Moçambique. Experiência pastoral em Nampula, na paróquia Santa Maria e na paróquia de Napipini. Na Matola, na paróquia Sagrada Família da Machava e São Gabriel da Matola. Maputo Cidade, na paróquia Santo Antônio da Malhangalene, na paróquia Nossa Senhora de Fátima do Ferroviário, na paróquia do Divino Espírito Santo, na comunidade Santo Agostinho do Zimpeto e na comunidade Vila Régia. Atualmente, na paróquia Santa Isabel. Reitor do Seminário Propedêutico de São Paulo de Montepuez, Padre Diniz Gabriel, e a biografia dos neossacerdotes no ato do sacramento de ordem no último sábado. Ouvinte, está a escutar a Rádio Sem Fronteiras News, espaço de informação que está sendo transmitido nos estúdios na cidade de Pemba, referente a esta quarta-feira, 7º dia de julho de 2021. Homens munidos de armas brancas amoleceram e saquearam bens de algumas residências na zona da Cerâmica, no bairro do Alto Gingone, na cidade de Pemba, noite desta terça-feira. Segundo o depoimento de alguns visitados pelos malfeitores, traziam consigo katanas, facas e outros objetos contundentes. Usavam uniforme de trabalhadores de construções, onde roubaram, tendo apoderado valores monetários e telefones. Os nossos interlocutores disseram ainda que nos viveiros e o cemitério atrás do depósito provincial de medicamento são locais onde, por volta das 19 horas, não se pode passar, e nesta noite saíram das suas posições, invadindo as residências indefesas. Eu chamo-me Madalena Samuel. Então eles vieram aqui àquela hora das 0h15, que entraram aqui no quintal. Aqui. Eram 4 homens que estiveram aqui. Então acreditam um homem que estava deitado aqui nessa cama, aqui na varanda aqui. Lhe acreditaram, lhe levaram o telefone dele, dinheiro dele 1.200, chinelo dele, lhe bateram com katana. Então daí nós sentimos esse barulho aí dentro. Então saímos aqui, quando saímos fora, eles foram embora. Então foram na casa vizinha. Quando chegaram ali também romperam a porta, entraram lá dentro, encontraram a dona da casa, o dono não estava em Montepuez. Também lhe cortaram essa mão aqui com katana. E lhe falaram que você tem sorte. Se não tiver sorte, você ia morrer hoje aqui. Então daí foram àquela zona do viveiro aí no campo aí. Como lá é no centro deles ali, não é? Porque ali, quando é aquela hora das 18 horas, ninguém passa mais ali no viveiro ali. Fecham, assim como ali no cemitério para quem vai Alto Gingone. Também, esta hora ninguém passa. Aqui passaram uma casa aí também, começaram aí em cima uma casa, também esta casa aqui passaram, vieram até aqui, vieram até aí, até lá, quase era campanha para eles. Fizeram campanha. Aqui havia guerra aqui entre 0 horas até 2 horas. Esta zona era só guerra de katanas, só
Katanas, sim. Katanas, ferros, tudo. Eles preparados. E ele próprio dono, que estava se intitulando como chefe, eu que foi lá onde estava dormindo o rapaz aí, o Antumani, chegou aí e disse, você, levanta aí. Bateu aí mesmo, levanta aí. Levantou, até saiu aí a chorar aí um pouco, a gemer. Vieram, lhe lançaram aqui, sentou aqui na cama, aqui. Lhe puseram a sentar aqui na cama. Dali entrou um deles, entrou aqui no coisa, na porta aqui. Aí nessa porta da senhora, do quarto da senhora, começou aí, senhora, queremos dinheiro. Não, ele logo me bateram, e que levantei eu assim. Eu quando levantei, eu disse, você é quem? Então no momento que eles me lançaram embaixo da cama, no chão, eu disse, vocês são quem? Então eu queria lutar comigo, quando eu queria gritar aqui, lateral, e no momento que esse, Katanis, porcaria merda, estúpido, sai. Então saí eu, me pularam até aqui, apanhei Antumani, com o Selimone, está aqui sentado aqui, eu aqui, ficamos assim, tipo, me preso, começaram a me bater, tira lá 5 milhões. Tirar 5 milhões. 5 milhões eu vou ter aonde? E vocês sabem o que são de 5 milhões? Sabe de onde? Mas de tudo isso aqui, são luscados. E usaram aqueles apartamentos de empresa, esses que fazem as casas, aquele verde. Construtora. Construção. Aquelas camisas de construção que tem coisas, riscos, barras de coisas de brilhante. Mas o resto outro, quando eu saí de manhã, eu apanhei aqui a perna aqui, curvou aqui a correr aqui, para aqui, já vê? Aqui, e arrancaram o telefone meu filho. Aquele meu filho ficou aqui a chorar. Vocês querem dinheiro, 5 milhões de gema mais dia. Não sabe ver condições que estão com esse. Mas esse que faz aqui até saber que esse é doente, não é de longe. São daqui. Não tiraram outra coisa, outro telefone. Se vai dormir com eu quando dorme assim. Aqui tinha 20 conto que eu fui dado ontem para eu comprar tomate. Por aquilo nem queria que eu pedi com a minha amiga. É que me tiraram. Não tem 5 milhões de você. Não apanharam onde? Ainda dizer. E esses 20 mil que eles levaram? Ainda dizer. Se não fosse esse doente. Ia matar todos vocês. Alguns residentes da cerâmica amolecidos e roubados na noite desta terça-feira. Na tentativa de ouvir as autoridades daquela unidade residencial, redundaram num fracasso. O secretário do bairro ainda não tinha chegado no seu posto de trabalho quando a reportagem da Rádio Sem Fronteiras se fez presente naquele ponto da cidade de Pemba. Agora sim, chamemos Rui Celestino Minja com notícia que dá conta que, apesar das adversidades econômicas impostas pelo terrorismo em Cabo Delgado, cidadãos portugueses residentes na província não pretendem voltar a Portugal. A informação é do secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André, quando abordado pela Rádio Sem Fronteiras no último sábado, o qual disse que, a quando a sua chegada à cidade de Pemba, manteve um encontro com a comunidade portuguesa residente na província, que a maior parte trabalha por conta própria, e viu seus projetos sem surtir efeitos nos últimos 3 anos devido aos ataques armados terroristas. Segundo o governante, apesar das adversidades, os cidadãos portugueses ainda mantêm confiança de que dias melhores virão e não pretendem deixar a província. É perfeitamente normal chegar à conclusão de que esta situação de insegurança causa, de facto, dificuldades naquilo que é a atividade económica. Mas o que lhe posso dizer é que dos membros da comunidade portuguesa com quem tive a oportunidade de me encontrar hoje ao longo do dia, o que senti foi laços muito fortes com Moçambique e com esta região. Uma vontade férrea de fazer face às dificuldades, de sentirem que fazem também parte desta comunidade e, apesar dessas dificuldades, quererem continuar a trabalhar para se manter aqui e traçarem um caminho em conjunto com os moçambicanos com quem vivem todos os dias para ajudar na recuperação económica e social desta região. A visita do secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André, a Cabo Delgado, serviu para testemunhar a chegada do voo cargueiro com kits de material de produção e combate à Covid-19, doado por Portugal e Itália. Rádio Sem Fronteiras News, para já, as inseridas neste espaço de informação.
Ordenação sacerdotal de Osvaldo da Silva Roda e Daniel Carlos no último domingo no Santuário Mariano de Montepuez é um sinal de amor de Deus a este povo martirizado. Celebração presidida pelo administrador apostólico da Diocese de Pemba, Dom Antônio Juliassi, disse que os ataques terroristas e a pandemia da Covid-19 não reduziu a grandeza do sacramento de ordem de 2 sacerdotes desta igreja local. Homens munidos de armas brancas amoleceram e saquearam bens de algumas residências da zona da cerâmica no bairro de Alto Gingoni, na cidade de Pemba, noite desta terça-feira. Segundo o depoimento de alguns visitados pelos malfeitores, traziam consigo katanas, facas e outros objetos contundentes e usavam uniformes de trabalhadores de construções, onde roubaram, tendo apoderado valores monetários e telefones. Os nossos interlocutores disseram ainda que nos viveiros e o cemitério atrás dos depósitos provincial de medicamentos locais, onde por volta das 19 horas não se pode passar, nessa noite saíram das suas posições invadindo as residências indefesas. Apesar da diversidade econômica imposta pelo terrorismo em Cabo Delgado, os cidadãos portugueses residentes na província não pretendem voltar a Portugal. A informação é do secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André, quando abordado pela Rádio Sem Fronteiras no último sábado, qual disse que, quando a sua chegada à cidade de Pemba, manteve um encontro com a comunidade portuguesa residente na província, que a maior parte trabalha por conta própria, viu seus projetos sem surtir efeitos nos últimos 3 anos devido aos ataques armados terroristas. Segundo o governante, apesar das diversidades, os cidadãos portugueses ainda mantêm confiança nos dias melhores que virão e não pretendem deixar a província. Estas foram as inseridas neste espaço de informação, mas para já, assuntos que fizeram parte da história deste espaço de informação. O administrador apostólico da Diocese de Pemba disse que os ataques terroristas que assolam algumas partes da província e a pandemia da Covid-19 não reduziram a grandeza do sacramento de ordem a 2 sacerdotes desta igreja local no último domingo. Homens munidos de armas brancas amoleceram e saquearam bens de algumas residências na zona da cerâmica no bairro de Alto Gingoni, na cidade de Pemba, noite desta terça-feira. Apesar das adversidades econômicas impostas pelo terrorismo em Cabo Delgado, os cidadãos portugueses residentes na província não pretendem voltar a Portugal. Em nome da equipe de redação que produziu este jornal, Luciano Bernardo João e Carvalho Baciel despedem-se com promessa de voltar noutros serviços noticiosos. Até lá, paz e bem. Rádio Sem Fronteiras News.